Acorda, sucupira! Bom dia, pessoal, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Eu sou Rodrigo Oliveira, esse é o nosso Acorda Sucupira de segunda-feira, dia 28 de julho de 2025. Uma segunda-feira de uma semana que promete ser extremamente agitada, né? É o fim do prazo para aquelas tarifas de 50% do Donald Trump contra o Brasil, e até agora a gente não teve nenhum sinal de negociação que tenha sido profícuo, né? Ou que possa indicar algum otimismo para essas tarifas. O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, aqui tem com o Lutnick lá atrás, etc. e tal, mas isso não rendeu nada, pelo menos por enquanto. Os Estados Unidos têm falado que não vai haver prorrogação para esse prazo de 1º de agosto, né? Que todo mundo que está com esse prazo vai ser, como se diz assim, executado, né? Então, essas tarifas vão entrar em ação. Tem algumas notícias que dão um pouco mais de otimismo para a gente, por exemplo, o fechamento do acordo com a União Europeia, que celebrou o acordo agora no fim de semana, baixando as tarifas iniciais que estavam em 30% para 15%, né? Não é exatamente o que a União Europeia queria, mas também está muito melhor do que ficar com os 30%. Né? As bolsas europeias estão respondendo super bem a isso. Todas as bolsas, todas não, né? Mas a maior parte das bolsas no continente estão em alta, operando em alta, em resposta a esse acordo. Mas no que diz respeito ao Brasil, a gente tem aí a expectativa, inclusive, de um recrudescimento nessa conversa, com uma aplicação da Lei Magnitsky contra ministros do STF. Né? Lembrando que essa lei ela é dedicada, né? Foi aprovada lá na época do Obama, dedicada a regimes autoritários, a grupos terroristas, e seria a primeira vez que um membro de um Supremo Tribunal em qualquer país do mundo seria, como é que se diz, penalizado com essa lei que bloqueia aí, todos os ativos financeiros da pessoa ou do grupo que a lei abrangerá. Né? Ainda parece um pouco exagerado, né? Porque além da perda de visto, etc. e tal, você tem todas as suas contas bloqueadas no exterior, transações internacionais ficam praticamente impossíveis, porque essa lei Magnitsky ela prevê que os bancos podem ser penalizados se fizerem transações internacionais pelo sistema americano. Então, não que o SWIFT seja americano, mas ele acaba tendo uma influência muito forte dos Estados Unidos. O SWIFT é o regime mais comum aí que a gente usa para transações internacionais. Então, fica tudo meio em suspenso e seria uma medida extremamente drástica dos Estados Unidos. Os Estados Unidos avisou que está preparando uma declaração de emergência contra o Brasil para justificar a tarifa de 50%, porque, embora pareça que o Trump pode fazer isso de qualquer jeito, não é bem assim. Ele tem que explicar por que é 50% para o Brasil e não é para os outros países, embora se a explicação for comércio internacional. Então, deve pesar a mão aí nessa parte de violação de direitos humanos, com prisões que seriam irregulares, caças bruxas ao Bolsonaro e coisas do tipo. Aparentemente, aquela conversa sobre terras raras, né, sobre minérios críticos lá, nióbio, níquel, grafite e outras terras raras aí, era mais um converser, né, uma cortina de fumaça, do que realmente um item de negociação. E aí voltamos à estaca zero. Né? E assim, embora os Estados Unidos tenha fechado vários acordos nos últimos dias, também tem acordos que ele não fechou. Por exemplo, com o Canadá, o Trump disse que não tem tido sorte nas conversas com o Canadá e as coisas não têm evoluído. Né? O Canadá continua com as tarifas primárias, lá, aquelas primeiras que o Trump anunciou, e parece que está com pouca chance de ter uma redução nessas tarifas. Agora, pelo menos o Canadá consegue
conversar ali com a Casa Branca, o que a gente parece que não tem tido nenhuma, pelo menos aparentemente ou publicamente, não temos tido nenhuma evolução nisso. O vice-presidente Geraldo Alckmin falou que a partir dessa semana, todo dia às 11 horas da manhã, ele vai fazer uma atualização sobre como estão indo as negociações, mas se a atualização for não estamos indo a lugar nenhum, não faz muita diferença, né? Mas vamos ver o que acontece com essas negociações aí das tarifas. A maior parte dos economistas e gestores e pessoas do mercado financeiro com quem eu falei sobre esse assunto tem dito que o impacto no Brasil é contido, não é um impacto muito grande, não vai necessitar de muitos esforços, né? Apesar do governo estar muito afim de lançar aí novas linhas de crédito, etc. e tal, não vai precisar de muita coisa, a não ser que o Brasil faça uma retaliação. Aí a gente se prejudica mais ainda e aí sim a gente teria um problema maior para lidar. Por enquanto, as tarifas de 50% podem, na verdade, desaquecer um pouco da economia brasileira e até ajudar aí a controlar a inflação, o que pode ser bom para os juros. Por isso que tem esse momento de tá todo mundo fazendo conta, todo mundo tentando entender o que está acontecendo. E aí você vê o mercado financeiro brasileiro praticamente no 0 a 0 na semana que passou, subindo e descendo, etc. e tal, mas terminou mais ou menos como começou, né? E aí, assim, além dessa história toda das tarifas, a gente tem decisão do FOMC, que é o Copom norte-americano, tem decisão do Copom brasileiro. Ambos aqui, a expectativa é que as taxas de juros básicos dos dois países permaneçam onde estão, mas aí fica aquela tensão especial nos comunicados, né, na coletiva de imprensa do Jerome Powell, para a gente saber se vai rolar já uma indicação de que a gente pode ter um corte de juros na próxima reunião desses bancos centrais aí, né? Tanto lá nos Estados Unidos quanto aqui. No Brasil, a expectativa de um corte de juros não é na próxima, né? É só lá para o ano que vem, mas o pessoal quer calibrar aí quando é que começam os cortes, né? Lembrando que o Focus da semana passada já tinha mudado ali a percepção dos economistas, né? O Boletim Focus do Banco Central do Brasil já tinha mudado a perspectiva dos economistas do primeiro corte acontecer não na primeira reunião de 2026 do Copom, mas sim na segunda, né? Já atrasou uma reunião. E o Fed tem empurrado esses cortes para mais longe desde o começo do ano, na verdade, né? Tem empurrado. Agora a expectativa do mercado é que seja o primeiro de 2 cortes até o fim do ano aconteça em setembro. Além disso, a gente tem resultados também nos Estados Unidos. 4 das Big Seven, das Magnificent Seven, soltam resultado nesta semana. No Brasil, 20%, pouco mais de 20% do Ibovespa solta resultado também na quarta e quinta, né? Ambev, Vale, Bradesco, Santander, CSN Mineração, Gerdau, todo mundo soltando resultado nessa semana. Então, é uma semana muito cheia de informação e também de ruído político em função das tarifas, né? Além disso, na agenda econômica brasileira tem o IGPM de julho e na agenda econômica americana ainda tem JOLTS, ADP e o Payroll, que são os dois relatórios JOLTS e ADP também sobre mercado de trabalho, mas o Payroll é o relatório que mais reflete preço no mercado, né? Que mais faz preço no mercado. Além disso, tem o PIB e tem o PCI. Na quinta-feira, o PCI, que é o índice de preços que o Fed olha com mais cuidado, né? Porque é lá que está a meta que deve ser atingida pelo Fed. Além disso, tem vários bancos centrais definindo juros nessa semana, mas além de Brasil e Estados Unidos, o Banco Central do Japão também é relevante para a gente aqui, define juros na madrugada de quinta-feira. A expectativa é que fique tudo como está também, mas já começa aquela pressãozinha
para um aumento na taxa de juros japonesa em função aí dos últimos números de inflação por lá. Beleza? Então, assim, essa semana a gente vai falar muito mais pormenorizadamente sobre esses assuntos nos próximos dias, mas por enquanto fica essa agenda aí, uma agenda bastante movimentada para a semana, né? E lembrando o seguinte, ó, lá nos Estados Unidos, a Nasdaq e o S&P 500 renovando recorde dia após dia, né? O quinta alta consecutiva na sexta-feira e novo recorde, né? S&P 500 que agora está em 6.388 pontos e a Nasdaq em 23.272 pontos. A Bolsa Brasileira fechou a sexta-feira em queda de 0,21, praticamente no 0 a 0 na semana, com 133.524 pontos. Os futuros de Nova York agora com 0,41 positivo para o S&P 500 e 0,21 positivo para a Nasdaq, também aí indo ao encontro dessa boa notícia de acordo com a União Europeia sobre as tarifas, né? O petróleo sobe 0,0, praticamente estava aqui 0,03 positivo a 68 dólares e 31 centes o barril do tipo Brent, e o minério de ferro praticamente estável aí aos 99 dólares a tonelada, beleza? Lembrando que na sexta-feira o dólar fechou praticamente estável também, pequena alta no ajuste, mas depois no fim do dia fechou em 5,56, pequeníssima queda de 0,09%. Beleza? Então é mais ou menos isso para essa semana. Preparem-se que vai ser uma semana bastante agitada, cheia de emoções, se tudo andar conforme está previsto. Beleza? Então, bons negócios a todos nessa segunda-feira. Boa semana para todo mundo. A gente se vê amanhã na nossa live às 7h30 da manhã no YouTube. Até lá e força Sucupira! Acorda, Sucupira!